Vamos abrir nossas Bíblias no nome de Jesus, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós vivemos num mundo que confunde alegria com prazer. Confunde gozo com divertimento. Confunde júbilo com riso. Muitos investem o tempo e dinheiro em busca de conforto, pensando que estão aplicando em alegria. Mas a alegria é um estado do ser. Quando se encontra aceito, quando se encontra amparado e quando tem uma avaliação correta da realidade. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava oculto num campo, o qual certo homem, tendo-o achado, correu e transbordante de alegria, escondeu e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele perde tudo com alegria por causa do tesouro. Este capítulo 13 de Mateus, ele tem 7 parábolas de Jesus. As parábolas são sempre verdades atiradas, paralelas, para refletir alguma realidade espiritual. Jesus está falando de algo que é muito sério. Eu quero ler um pequeno texto deste livro, Uma Sinfonia para a Vida, que diz o seguinte: a falta de alegria no viver é o mais claro sintoma do tempo doentio em que vivemos. É fácil ouvir muito riso histérico e superficial, muita alegria frugal e passageira, muito barulho superficial e pouca densidade nas coisas. Não podemos confundir diversão com alegria. Diversão é propriamente um desvio da rotina, uma pausa no ritmo da atividade corriqueira. Ela pode resumir-se a um café saboroso no restaurante da esquina, ou a um passeio pelo jardim, ou pode assumir formas mais elaboradas como um show, uma viagem, um cinema, ou até uma aventura na selva. Mas não necessariamente a alegria está presente em todas essas diversões. E de qualquer forma, a alegria de que estou falando é muito mais do que isso. Esta é a tradução da existência
A alegria é a tradução da existência de um equilíbrio perfeito, a evidência de que meu ser está bem ajustado no seu ambiente, com Deus, com os meus semelhantes, com a natureza. Ela traduz o meu crescimento e o meu firme caminhar naquele caminho de vida que as Escrituras ensinam. Ela revela o domínio sobre os maus desígnios que enchem o coração do homem. Revela a vitória diária sobre o meu pecado. Uma vitória que nem sempre é grande ou bombástica, mas que é sempre oportuna e significativa. Ela traduz a confiança na minha própria vida e indica que cada dia a fé que me faz viver renova a visão do futuro e me permite experimentar a dignidade de ser um homem criado à imagem e semelhança de Deus, que caminha com esperança para o seu reino. Ninguém pode esquadrinhar o coração do seu próximo e saber que tipo de visão do mundo ali está presente, mas eu posso olhá-lo nos olhos e perceber se há ou não alegria em sua vida e em seu modo de agir. E eu creio com firmeza que só a visão bíblica dos fatos produz a alegria de viver, que só ela está na raiz da vida produtiva e bem-sucedida que parte da ressurreição. A grande parte das pessoas que vivem neste mundo vive mendigando momentos de alegria, mas não são verdadeiramente alegres. Por alguns instantes, passam no shopping das emoções, buscando alguma quinquilharia numa das lojas da vida para encontrar um momento de prazer, uma hora, como disse o poeta, feliz, sempre adiada, que não chega nunca em toda a vida. Porque sempre adiamos, sempre empurramos com a barriga. Mas a alegria é, de fato, um tesouro. Este homem, ao encontrar o tesouro, ele disse tudo com alegria por causa desse tesouro. Então, se você puser a igualdade, quanto vale o tesouro? Ele é igual a toda alegria. Eu perco tudo por causa desse tesouro. Mas ele o fez não por constrangimento, não por dever, não por obrigação, mas com alegria. Um parêntese. Todas as pessoas que vêm, por exemplo, adorar ou vêm à igreja por obrigação, não conhecem nada do que é alegria. Não conhecem nada do que é Deus. Tudo que é feito por dever não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é movido pelo amor e pela alegria. Ninguém é obrigado. E as coisas que são feitas por obrigação, elas são pesadas. Elas fazem parte do comportamento dos homens, da ética e da etiqueta humana, não da divina. A divina é movida por alegria e por amor. E o verdadeiro sentido da alegria, ele parte do conceito de aceitação. Quando você descobre que você foi aceito, a Bíblia nos conta a respeito deste homem, que deveria ter algum sentimento de inferioridade por ser pequeno. Normalmente, as pessoas que são destituídas de maior altura sofrem de uma opressão no meio da multidão.
porque a multidão maior sufoca. E este homem, ele estava muito ansioso para ver Jesus. E sendo de pequena estatura, como diz a Bíblia, ele correu e foi até uma figueira brava. Segundo alguns, ela ainda está viva. Eu tive a oportunidade de, agora nessa última viagem, chegando em Jericó, fotografar a tal figueira que dizem que é a mesma figueira. Não sei. Se ela é ou não é, fica por conta das histórias. Mas é uma figueira. Ele subiu nela e ficou encarapitado lá em cima, procurando ver Jesus. Mas quando Jesus chegou ali, esbarrou. E Jesus já chamou o homem pelo nome. Antes que ele subisse, Jesus já sabia. E ele chegou lá e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Aquele homem era um cobrador de impostos. E para os judeus, isto era uma raça tão desprezível, um tipo que vendia a sua nação para os romanos. Eles não tinham nenhuma consideração para com aqueles que faziam esse tipo de negócio, os publicanos. Jesus, entretanto, não tem reservas de mercado. Ele aceita publicanos e prostitutas da mesma maneira que aceita aqueles que se acham dignos, porque pela mesma via é a via da sua graça. E quando Jesus chegou ali e deu este testemunho de que queria estar na casa dele, estar na casa de um publicano para um judeu, era alguma coisa muito ridícula. Aquele homem se sentiu aceito. E quando ele se sentiu aceito, veja o detalhe da palavra de Deus em Lucas 19, 6, o que a Bíblia mostra a respeito deste homem. Desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Olha só. Ele, quando viu que estava aceito, desceu e o recebeu com alegria. Se você for ler a história depois, vai verificar que ele chega a dizer: olha, Jesus, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais o que eu surrupiei das pessoas, estou disposto a fazer tudo, porque um homem que é aceito, ele agora se torna uma pessoa muito alegre. Quando eu vejo determinadas figuras religiosas, igrejificadas ao longo do tempo, curtidas dentro deste vinagre do formalismo religioso, são pessoas azedas, insuportáveis, pepinos amargos, de tanto vinagre, de tanto sal. Você olha para a carinha dele e ele tem uma verdadeira irritabilidade, em vez de gozar a vida, de celebrar, de ter alegria, não, é um chato de galocha. Eu já contei para vocês que um pastor, certa ocasião, foi pregar numa igreja, mas antes de pregar na igreja, ele passou numa taberna. Depois ele estava pregando, ele disse: eu acho que eu entrei no lugar errado, eu devia ter ficado naquela taberna, porque lá pelo menos os bêbados estavam alegres, e aqui vocês dizem que são cheios do Espírito Santo, não estão embriagados de vinho, mas são tão tristes e malcriados, e maldizentes e murmurantes, e tão cheios de incapacidade de viver a vida, que eu devia ter ficado na taberna. Há determinadas igrejas que eu não gostaria de fazer parte. O povo é tão chato, é tão implicante, é tão fariseu, que é insuportável.
A salvação parte da alegria, queridos, e é a alegria de ser aceito. Deus desceu do céu para me aceitar, e eu não sou aceitável. Eu não tenho nada, nem nada que pudesse merecer a consideração de Deus, mas Ele me aceitou. Eu fico estupefato com isto que Deus fez. Como é que Ele teve coragem de me aceitar? Mas Ele me aceitou. Agora, eu não sei, eu tenho que comprar caramuru e soltar foguete. A única coisa que eu posso fazer é louvar a Deus por ser tão misericordioso. Hebreus capítulo 10, versículo 34, fala de um agente toda especial. Aqueles que sentem prazer em serem espoliados. É uma coisa que eu nunca pude entender, mas a Bíblia fala disso. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Ninguém pode me tirar uma coisa que vai me fazer tanta falta assim. Eu tenho uma possessão além do rio, muito mais firme e imutável. Quando eu passar daqui para lá, eu tenho alguma coisa que ninguém pode roubar. A palavra de Deus está mostrando aqui uma coisa interessante. Aquela gente sentiu prazer, sentiu gozo em ser espoliada. Por quê? Porque eles estavam vendo um patrimônio maior. Nós às vezes ficamos tão irritados, porque perdemos uma máquina fotográfica. Perdemos uma coisinha que não cabe dentro do caixão. Ficamos tão preocupados com aquelas coisas. Tiram o nosso humor, roubam a nossa alegria. Aquele homem viu um tesouro e com alegria se deixou perder tudo para poder comprar aquele tesouro. A troca de tudo pelo grande tesouro da alegria. A pessoa que se sente aceita e que se sente amparada, que ninguém pode roubar nada dela, que não tem nenhum medo de ser assaltada, porque possui um patrimônio maior. Eu ouvi uma vez o testemunho de um camarada, de um senhor, que lá no Rio de Janeiro, uma senhora, ao terminar o seu trabalho, veio para casa, e quando chegou na casa, percebeu que haviam luzes acesas dentro do seu apartamento. Ela achou estranho, porque normalmente ela apagava as luzes quando saía de casa, mas as luzes estavam acesas em vários lugares. Ela trancou a porta e logo quando ela virou as costas, já tinha um revólver apontado na sua cabeça. E o ladrão disse: olha, não chame a polícia, não mexa aí com nada, não grite, porque senão eu lhe mato. E já estavam pacotes e mais pacotes ensacados ali pela casa, e ela olhou e disse: olha, o senhor não se preocupe, porque eu não vim com nada disso, e eu não vou levar nada disso quando eu for. O senhor pode ficar tranquilo e pode levar tudo, mas antes do senhor ir embora, eu quero convidá-lo a jantar comigo. Eu estou chegando do trabalho, estou muito faminta e quero comer, mas eu quero que o senhor coma comigo. O ladrão disse: não se meta besta, não faça nada que venha se arrepender, porque eu te mato. Ela disse: bem, matando ou não matando, nós precisamos matar a fome, vamos tratar de comer aqui. E foi à geladeira, e o ladrão com uma arma apontada para ela, observando o que aquela mulher ia fazer.
E ela preparou, apanhou a carne, fez uns bifes, fez um arroz, esquentou um arroz, fez uma salada, fez uns ovos, botou tudo, pegou uma Coca-Cola, botou a Coca-Cola em cima da mesa, sentaram os dois, e ela disse: agora o senhor bota a sua arma aí, e eu vou fazer uma oração. O senhor pode ficar com os olhos abertos, eu vou fechar os meus olhos porque eu vou orar ao meu Deus. Nós vamos agora terminar fazer a janta e vamos agradecer a Deus. Então ela fez uma oração, agradeceu a presença do ladrão, que ela nunca tinha jantado, tido uma refeição com um ladrão na sua casa, mas agradeceu a Deus. E quando ela terminou de fazer a oração, o ladrão estava muito atento. Comeram, terminou a comida, ele disse: agora eu vou me embora. E ela disse, ele se dirigiu à porta sem levar nada, ele disse: vamos, pega as coisas. Ela disse: eu não posso pegar nada, porque o que eu vim buscar aqui foram roupas, foram coisas, mas eu não achei roupas e coisas, eu achei aqui alguma coisa que eu não tinha. O que eu tenho agora, você pôde me dar quando você me falou desse Jesus. E quando ele contou essa história, ele disse: eu fui esse ladrão, que fui alcançado por uma mulher que não tinha medo de perder, porque ela tinha tudo. Ela tinha um tesouro maior. O tesouro dela não chamava-se roupa e televisão e som e faqueiro. O tesouro dela chamava-se Jesus, que é a alegria dos homens. A grande alegria que nós precisamos para as nossas vidas não é ser membro da Igreja Batista, é conhecer Jesus Cristo como o Salvador das nossas vidas, é encontrar este que transforma a nossa vida de dentro para fora. Nós precisamos verificar que a nossa culpa, porque o que faz uma pessoa ficar muito triste, muito chateada, é a culpa dos seus pecados. Davi, quando estava no auge da sua tristeza, ele compôs um dos salmos, que para mim é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, o Salmo 51, que é um salmo de penitência, é um salmo em que ele revela quem ele é. E no versículo 8, ele dá uma pincelada do que é uma memória tratada pela graça de Deus, para restituir, para trazer alegria a estes ossos esmagados pela culpa. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Eu preciso ouvir da alegria. E não há coisa mais alegre do que a nota musical da Sinfonia de Deus, que diz assim: perdoados são os teus pecados. Uma mente isenta da culpa. Talvez este seja o sentido do que o Salmo 51, verso 12, queira dizer quando ele fala sobre a restituição da alegria. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Um homem que foi alcançado por este patrimônio tem que viver uma vida muito rica de contentamento, de satisfação. No livro de Abacuque, no capítulo 3, nos versos 17 e 18, nós temos uma emoção rica de alguém que aprendeu a não ter medo ou não se sentir inseguro com as perdas. E ele conta que houve um grande desastre, ou que estava prestes a haver um desastre, ou que pudesse existir um desastre, onde não iria encontrar comida no paiol, onde Abacuque 3, 17 e 18, onde não poderia achar uma porção de coisas, está faltando, não há ovelhas, não há vaca, não há leite, não há azeite, não há trigo, o negócio está mesmo periclitante. O supermercado teve falência, o campo acabou-se, mas ele disse: todavia tem um negócio que desce da botija de Deus que não acaba,
que continua proliferando. É como a história da viúva. Bota primeiro que aí vai sair mais azeite e mais farinha. Era a botija da alegria de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que coisa tremenda. Eu nunca vi alguém mais feliz do que esta pessoa aí. Não tem nada para comer, não tem nada, e não tem esperança, não vem chuva, a coisa está difícil, a crise está no ápice, o banco zerou, foi desempregado, não tem nenhuma esperança. Ele disse, mas olha, chove lá na horta de Deus uma coisa chamada a alegria, o contentamento. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A alegria é uma coisa também para o futuro. Eu falei da ideia que nós temos da aceitação, da ideia do amparo, da segurança, do ser guardado, mas é também a perspectiva para o futuro, para o amanhã, para o depois, para o adiante. Eu digo sempre que a alegria tem 3 tempos: antes, agora e adiante, depois. E a Bíblia nos fala no Salmo 30, no verso 5, que o choro tem um tempo, ele pode durar durante uma noite, mas quando o sol raiar, ele vai trazer com o seu brilho, com os seus raios, a fulgurância da alegria. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. A alegria no romper da aurora. Eu gosto muito de pensar neste ato da ressurreição. A salvação é o patrimônio da alegria. A falta de alegria faz as pessoas buscarem qualquer substituto. Entretenimento, festas, passeios, atividades, viagens, droga, jogo. Os bingos estão cheios de pessoas procurando alegria. Gente que gasta dinheiro e mais dinheiro. Outro dia eu soube de uma pessoa que está aqui da nossa igreja, mas que corre para um bingo e vai lá, joga e perde, mas está atrás, está a caça de um dia dar uma bolada, e aquela bolada vai dar um sentimento de alegria. Pobre alma, é um coitado ou uma coitada. Tanta gente que fica correndo atrás. Um dia um senhor chegou aqui e me contou. Ele, depois de ouvir uma mensagem, ele disse assim: o senhor pode imaginar que eu gastei 7 fazendas jogando. Uma vez eu fiquei 27 dias dentro de um jogo sem tomar banho, jogando. Eu digo, a prova inequívoca da burrice. Perde, mas está atrás. Procura alguma coisa. Mas essas coisas não satisfazem. Quantas vezes nós temos uma vida muito risonha, mas que é muito triste. Os risos, ou o riso é apenas uma fachada para esconder a realidade infeliz de um coração triste. Muitas vezes. Mas a verdadeira alegria é um tesouro escondido no coração. E ela é fruto, eu vou dizer, pelo menos, tem muitas coisas para dizer, mas o tempo é curto e a gente tem que correr. Mas pelo menos, eu vou dizer aqui umas coisas. De onde vem esta alegria? Ela vem de uma notícia alvissareira. Uma notícia rica.
Essa notícia eu posso dividi-la em 2 pedaços. Na primeira vinda, no momento da sua vinda, quando ele chegou na terra, Lucas capítulo 2, versículo 10, os anjos cantavam um coro bonito. Os anjos cantaram para os pastores no campo, dando uma nota de alegria. Gente, chegou a salvação para vocês e veio encarnada. Está numa criancinha, envolta em panos, mas é o símbolo, não só o símbolo, é a fonte de toda alegria. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo. Aí ele depois vai dizer que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Um homem que não tem esperança agora pode saber, chegou a salvação. E tem endereço, está lá na cidade de Davi. Ele está ainda muito pequenininho, mas é a fonte de toda alegria. É a alegria que satisfaz, que você não precisa ir buscar em alguma festa, ela fica dentro, escondida no seu coração. Mas houve um outro momento dessa notícia, que eu chamo de notícia alvissareira. Foi quando um grupo de mulheres, tristes, decepcionadas e acabrunhadas, com um patuá de ingüentos, ia lá para um lugar de morto, para besuntar um corpo e preservá-lo, e de repente um grupo de anjos aparece de novo para dar uma notícia. E está em Mateus, no capítulo 28, vamos começar com o versículo 6 até o versículo 8, Mateus 28, vamos ver aqui, 28, versículo 6. Não está aqui porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E, partindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Como é que elas ficaram? Estão lá cavando igual Peba, um sepulcro, que Peba é aquele tatu que cava defunto. Estão lá procurando defunto no meio de morto. Escuta o que vocês estão fazendo aqui no cemitério, procurando quem vive. O homem não está aqui, ressuscitou, arrebentou a boca do balão. O que vocês estão fazendo aqui com esse negócio aqui no meio de sepultura? Há uma manhã radiante em que Jesus ressuscitou, e tem gente que ainda fica down, para baixo, macambúzio, dizendo, não tem jeito para mim, não posso. O céu da vida dessas pessoas é o tempo todo enuvoado, não tem sol. Espera lá, não conhece o dia da ressurreição? A notícia alvissareira é que o Salvador nasceu, foi para uma cruz, morreu, nos levou a morrer, nós morremos com ele e ele ressuscitou para nos dar vida. Opa, temos que contar isso para o mundo. Tem notícia boa. Tem notícia boa. Como foi bonito, foi gostoso ver vocês cantar esse hino tão lindo, com Jesus. Eu nada seria, né? Sem Jesus. Estão acordados. Pensei que estava dormindo. Sem Jesus. A notícia alvissareira. Segunda coisinha que eu queria levantar com vocês é que o motivo desta alegria é que nosso nome está registrado no cartório de Deus. Os discípulos... Bobagem. Os discípulos voltaram de uma missão de poder lá, que expulsaram o demônio e viu o demônio caindo, e eles vieram, Jesus, o senhor não pode imaginar o que foi que vocês estão tão alegres assim, é que os demônios se nos submetem em vosso nome. E disse, bobagem, demônio se submeter em meu nome é a coisa mais simples, vocês se deviam alegrar, não é porque que demônio você manda demônio sai, não. Vocês deviam se alegrar por causa de uma coisa. Lucas 10, 20.
Qual é o motivo da alegria que vocês devem ter? Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O escrivão celestial escreveu lá no livro da vida. E agora como vai ser? Renato Paranaguá. Meu nome no céu deve ser Renato. Por que Renato? Porque é renascido. Eu tenho um nome novo da terra é Glênio, mas o do céu... Está escrito lá o nome que ninguém sabe, está numa pedrinha branca que ele vai dar depois para nós. Mas tem um nome novo escrito lá no livro da vida, no livro do céu. Por que ele escreveu? Porque este miserável um dia ousou crer neste Salvador, único e suficiente. Não é porque foi batizado nas águas, não é porque pertence a uma igreja, é porque creu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Então, meus amados, a notícia boa é que nasceu um Salvador, ele morreu, ressuscitou, nos fez morrer, ressuscitar com ele, é a nossa vida, é uma vitória perfeita, mas também porque ele botou o nome da gente lá no livro. Alegrai-vos não é porque demônio está debaixo dos pés, é porque o nome está no cartório de Deus. O escrivão celestial já escreveu isso e não pode apagar. Uma vez Moisés sugeriu isso para Deus: apaga meu nome. Deus disse: não dá para apagar, Moisés. O que foi escrito aqui não se apaga mais. Está acabado o assunto. Uma terceira razão que eu queria deixar com vocês aqui, por que esta alegria, este patrimônio extraordinário, é em razão de que a mensagem que nós temos é uma mensagem inegociável dada por Deus em Cristo Jesus. Está em João capítulo 14, versículo 11. Jesus falou aos seus discípulos dizendo estas palavras. É 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Outra versão diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Alegria fruto das palavras de Jesus, consequentes palavras de Jesus. Ou como eu sou feliz, porque eu tenho uma escritura, e nessa escritura estão garantidos todos os direitos, e um dos direitos mais excepcionais, que eu vou chamar de o quarto pilar deste fundamento, está no Salmo, o fundamento da alegria, está no Salmo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu quero convidá-los a que vocês reservem algum tempo durante o dia para entrar no gabinete de Deus. Tem gente que me procura, quer conversar comigo. Eu quero dizer para... A fila está grande aqui de gente que quer conversar comigo. Não faça isso não, que é uma decepção. Eu não tenho solução para vocês. E outra coisa, na minha presença não tem abundância de alegria. Pode até envaidecer a pessoa que é procurada. Ela se sente assim: puxa vida, uma pessoa me procurou para eu dar alguma solução. Mas eu posso dizer com toda sinceridade, eu não tenho solução. Eu só posso fazer para você uma coisa que alguém disse uma vez, que nós somos mendigos dizendo a outro mendigo onde foi que achamos o pão. Eu posso dizer: ó, o pão está ali, e o pão é Cristo. Mas na presença do Senhor há abundância de alegria. Se você decidir, como um ato da sua vontade, a ter um momento por dia para ficar na presença daquele que há abundância de alegria,
eu posso garantir uma coisa: vai mudar. Vai começar gotejando e daqui a pouco vai descer um caudal de abundância de alegria. Na sua presença, há abundância de alegria. O salmista chegou a dizer, lá no Salmo 43, verso 4, que nos altares de Deus, ele encontrava no próprio Deus a sua alegria. 43, 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus meu. Ele é a minha alegria. Eu queria dizer para vocês o seguinte: quando a porta lá da minha casa começa a ficar roncando, eu vou lá e pego um WD e nas fechaduras, nas dobradiças, e a coisa corre lisa. Começa a experimentar chamado o óleo da presença de Deus, que tira a dureza de vida que geme. Essa vida que geme. Você vai abrir, ela está. Vai conversar, a pessoa é aquele negócio. Tá calor. Aí tá o outro. Tá frio. O governo, estou com gripe. Experimenta entrar por alguns instantes na presença de Deus e gozar o óleo da unção da presença de Deus, para ver como é que fica. Começa a sair de lá dizendo: oh, aleluia, oh meu Deus, eu te louvo por esse problema. E quando conversar, a gente nem sente que é vítima. Você percebeu? Ficou bom. Nem sente que é vítima, porque a maior parte das conversas é um vitimismo doentio. Você sabe que o coração não tem alegria. Aquele homem achou um tesouro, largou tudo. Esse tesouro não há coisa mais preciosa.